o corpo e o reiki. Ele é um olhar da minha vivência, do meu trabalho. O corpo e o reiki, essa parte material do corpo, esse corpo mais feito de argila, que compõe um espaço do universo quando ele se apresenta ao lado do reiki, dessa energia. Sou fisioterapeuta, sou especialista em linguagem corporal, sou apaixonada pela essa dinâmica que a vida me presenteou, atuo através das terapias manuais. As terapias manuais, massagem clássica, massagem de tecido conjuntivo, RPG. Sou especialista em pilates, onde minha mão regula o tônus. Meu grande objeto de trabalho são as minhas mãos. E sempre o meu olhar é para que novas dinâmicas desse mecanismo, dessa dinâmica humana, se harmonize e contribua para que as desordens funcionais se recodifiquem. Né? Nesse percurso de 30 anos, eu agreguei a esses meus estudos a psicanálise, os florais Saint-Germain e o reiki. Vou apresentar a nossa equipe. A gente tem as fundadoras desse espaço, que é a Camila Marques e a Andrea Barangoni, são mestres de reiki, com o nome Jarita Vijaya, a Camila, e a Padma Galdami. Além disso, Camila é veterinária, terapeuta integrativa, é psicanalista, e a idealizadora do grupo. E a Andrea é mestre de reiki, artesã e terapeuta integrativa. Nós temos mais duas mestres. A gente tem a Maria Celina Zaboto, a Deva Chandra, que é mestre em reiki e terapeuta integrativa. Hoje a Gilberta Barbosa, que também é mestre em reiki, não está presente. Temos duas reikianas nível 1, a Giovana e a Suzana. A Giovana, além de reikiana, é confeiteira e a Suzana é artesã. Vocês vão também ter a Elizabeth, que também hoje não está conosco, é reikiana, é psicóloga, reikiana nível 1 e é terapeuta integrativa. Nós vamos começar a palestra. Esse trigal, que parece que na sua postura diante da vida conseguiu captar a luz e a leveza, mas percebe-se nessa imagem que ele está bem plantado, né? Bem postado no chão para que se mantenha firme e consiga se deliciar com o vento que bate. E assim eu começo a falar do reiki para vocês. Pode mudar, Gil? Os delicados indícios da vida são de grande importância. São o fundamento do bem-estar da vida, do corpo que surge. E Eva Reich pede a gente que a gente apoie esse esforço dessa vida da qual a mãe participa, né? Porque é nessa dinâmica esse novo ser que surge que a gente pode fazer grandes mudanças nessa terra para que a gente tenha paz, né? E essa é uma fala. Reich é uma pediatra, onde ela, no trabalho dela, conseguiu mostrar que mesmo bebês que sofrem por desnutrição, por não ter sua mãe amamentando, quando eles recebem a atenção e o amor, eles conseguem ter respostas extremamente favoráveis para com a vida. Pode passar, Gil?
Pode passar. Que corpo que eu vou falar hoje para vocês? Eu vou falar desse corpo, que é uma estrutura física de um organismo vivo. No decorrer de... Eu preciso mexer só um pouquinho aqui. Espera um pouco. No decorrer de milhões de anos, pequenas variações individuais que conferiram vantagem para a sobrevivência da reprodução de seus portadores foram incorporadas aos genomas das gerações seguintes. Então, corpo é toda a estrutura física que nós temos nesse planeta de um organismo vivo, certo? E é nessa capacidade que a gente tem de lidar com sobrevivência e com reprodução que a gente vai informando ao genoma essas competências e essas habilidades para as futuras gerações. Esse processo é um processo muito longo. Codificar esse genoma de uma forma diferente vai muitos milhões de anos. Aqui, nesse caso, a gente fala de seleção natural, né? Por quê? Porque há vários olhares para como se foi constituído o homem no planeta. E então a gente vai estar olhando numa seleção, seja da própria vida com a vida, seja a evolução de todas as espécies. Pode passar, Gi? Pode passar, por favor, Gi. Isso. Agora eu vou pedir para vocês que os ouvidos fiquem atentos e a alma feliz. Como surgiu o homem? Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro e logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que servisse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião da morte da criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando esta criatura morre. Mas, como você, Cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E, uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Pode passar, Gil. Pode trocar o slide. Essa terra fértil, que é essa estrutura, que é essa pessoa com os pés postados no chão, tem em si mesma a fala desse amigo do Mikao Usui, desse abade, que estava extremamente doente. E aí ele fala para nós que o Reiki é essa energia universal da vida. Esse abade, ele estava doente, ele estava consigo mesmo, ele estava provavelmente muito próximo do seu coração. E hoje a gente sabe que essa energia que nutre a nós, quando a gente fala de biofótons, ela que há muito tempo os hindus conheciam, os nadis, que são cubículos
vínculos, né? Tubinhos que vai se conectando em forma de rede e vai nos dando condição de ter um equilíbrio entre todos os órgãos, uma energia que pulsa numa outra frequência. Esse abade estava muito quietinho, muito em seu próprio coração, onde surge o primeiro chakra. Ele pôde sentir o quanto a disponibilidade e a vontade do Sui de curá-lo. Ele pôde revigorar o chakra cardíaco dele a ponto dele ser curado por essa energia que flui, que está no universo, que está no próximo e que está em nós mesmos. Pode mudar, por favor. Então, a técnica de Reiki, ela se baseia em toques suaves e sutis, que hoje a gente realmente está conseguindo entender essa energia sutil, em pontos de conversão de energia, desfazendo os nós. Essa desfazendo os nós, entre aspas, é muito interessante, porque vocês vão assistir depois um filme e vocês vão observar logo no comecinho do desenvolvimento neto que ela fala desse nó. Inclusive, a gente chama de nó mesmo na dinâmica anatômica, quando o feto está em primeiro desenvolvimento, o primeiro nó que ele forma é onde vai estar o coração. Então, esse nó que capta esses canais energéticos, ele promove um intenso relaxamento neurológico, por causa da frequência que ela atua, e ele ativa o sistema imunológico, porque o timo, apesar de parecer que está dormente, depois dos 12 anos de idade, ele tem um trabalho muito sutil que consegue entender essa frequência. Então, o rei é uma energia de alta frequência. Hoje, realmente, a gente sabe que é sem polaridade. O que significa ser sem polaridade? Ela não é polo positivo, polo negativo, ela não é yin e yang, né? Ela está numa outra, ela está nessa dimensão das redes, e essa dimensão da rede não tem esse polo. E ela atua profundamente no ser. E o que é essa energia vital, que é a vida, que a gente consegue sentir, o reikiano consegue sentir através do calor, da luz e da força, né? A energia vital, e quando a gente fala de calor, é uma estrutura física, então ela trabalha num outro campo, né? Ela não vai nessa sutileza, mas ela se transforma em algo que está aí, a força e a luz. São 3 outras formas de ter a energia, assim como nós temos, em campos eletromagnéticos. Pode mudar, Gil? Por favor. O corpo e o reiki. Daqui para frente, vocês vão ver essa unidade, mas eu quero hoje chamar muita atenção para o corpo. Então, o corpo humano é uma estrutura anatômica constituída para funcionar com um máximo de rendimento. Esse máximo de rendimento não é o rendimento que a gente vê na sociedade, não. Trabalhar feito maluco, doido, varrido, não é nada disso. Esse rendimento é como se a gente colocasse o arroz, refogasse e colocasse a água. A qualidade desse arroz, ele vai absorvendo essa água, né? Então, ele vai crescendo, ele vai rendendo. Então, quanto melhor a água, quanto melhor esse arroz, quanto melhor o fogo no temperatura ideal, é aquele arroz que a gente olha, dobrou de tamanho, é esse rendimento. Não é o rendimento que a sociedade fala que você tem que render, né? Você trabalha, então eu pago para você, você tem que render tanto. Ele é constituído para o máximo rendimento, que é a eficiência, né? Rendimento como se fosse uma palavra de eficiência. Isso é verdade não apenas para os ossos, para as articulações,
para os músculos, mas também para todos os órgãos internos. Então, toda grande sobrecarga no sistema será sobrecarga nesse corpo que foi moldado da argila, que é um campo fértil, mas que se as funções não estiverem adequadamente engrenadas, haverá um custo. E é isso que eu olho. Então, a partir daqui, eu quero que vocês olhem para o corpo de vocês. Em quais os momentos, não é? Então, quando esse feto ele é gerado, ele tem oxigênio, o nível de adrenalina, que é o nível de adrenalina da mãe não foi entorpecedor para esse bebê, esse sistema anatômico, essa estrutura anatômica, esse rim, esse fígado, esse pulmão, naquele evolução, já teve a justa medida. A justa medida é algo que para o corpo humano é bastante significativo. Então, o corpo é algo seu. Eu me questionei muito ao montar essa aula, quando a gente fala tanto de sutil e a gente tanto quer entender reiki, energia, mas será que a gente cuida do nosso corpo? Será que a gente percebe o que o nosso corpo fala para gente? Como eu vou ao mercado e eu compro lá 10 quilos de arroz e faço minhas articulações sustentarem, porque eu tenho que carregar, e quando eu chego em casa eu não cuido delas, eu não escovo, eu não vou e tomo um banho para relaxar, eu não falo para elas que foi só o momento, né? Eu superuso uma estrutura que está pronta para ser superusada só em momentos ultra super necessários, não a toda hora. Pode descer? Ah, peraí, eu subo aqui, acho. Eu estou com a minha... Tem uma frase do reiki que está embaixo, eu não estou conseguindo puxar. Quer que eu leia, Vé? A frase da Phyllis? Por favor. A energia do reiki é similar ao sentir o vento em seu rosto. E o corpo, ao invés de ficar numa casa, onde você apenas pode ver os efeitos do vento. Então, o que eu falei da sutileza, né? Nós temos esse corpo, essa estrutura anatômica física, e aí a gente vê que sentir quando a gente sente, a gente fica impregnado, a gente participa do processo. Quando eu olho, eu uso só um sentido. Quando eu me acomodo, eu relaxo os meus sentidos, não para que eles observem, mas porque eu fiquei ali e apenas deixei passar. O apenas faz com que o acomodar-se não permita que a gente tenha consciência. Mas não é uma consciência pronta, é uma consciência que vai impregnando nós para que nós possamos aprender o que fazemos conosco. Pode mudar. Por favor, G. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Aqui é um exercício. Quando a gente é gerado intraútero, nós temos um tubo, que é onde esses chakras vão ficar. Então, o tubo neural será formado. E eles são tecidos, são células, que vai se formar um cone. Formou-se esse cone, a gente vai ter um nozinho nesse cone, no feto, no cardíaco. Isso na 4ª semana. Na 4ª semana intraútero, o coração está sendo formado. Na 5ª semana, ele está batendo. Então, a partir
coração bater na quinta semana, a gente vai estar sendo nutrida pela energia sutil do reiki, pela essa energia universal. Por quê? Porque essa energia sutil, ela tem uma frequência, e essa frequência, ela vai ser ensinada a toda a nossa evolução, de cada construção, de cada víscera. E é muito bonito de ver, porque assim, a gente tem a raiz, então nos 2 primeiros meses nós já temos os nossos óvulos. Então, os nossos óvulos que nós vamos ter já estão formados. Aí a gente tem estômago, pâncreas, intestino e baço aqui no 3º mês já estruturado. O coração está mais fortalecido, pulmão, tal. No 3º mês, nós estamos com quase todos os órgãos importantes formados. A partir daí, eles vão estar sendo aprimorados pela especificidade da célula, porque a célula do fígado tem algumas características, a célula do estômago tem outra, o sangue tem outra, e por essas mudanças eles vão se maturando. O que é muito interessante é que os olhos vão estar prontos só aos 6 meses de idade. E para os olhos se conectarem com o cérebro, ele precisa vibrar a 127 Hz. Isso é a coisa mais assim, interessante. Porque todas as músicas que a gente começa a ouvir para poder se sentir melhor, a gente começa em 127 Hz, né? E aí tem músicas com 500 Hz, tal, mas começa-se com 127 Hz. Então, a medula, os neurônios precisam estar vibrando em 127 Hz para poder fazer com que a visão tenha a competência que ela tem. Os outros 3 meses, dos 6 aos 9, o bebê vai sofisticar a parte neural. Então, ele já aprendeu a vibrar. Então, o corpo entende de 127 Hz tranquilamente. Ok? Então, aí do outro lado, a gente vê sobre a espiritualidade, a criatividade, a cura. E o que eu achei interessante, teve um congresso agora de Reiki internacional essa semana, né? Que a Susan falou das pétalas. E eu ouvi às vezes a Camila falar, outras pessoas falarem, mas quando eu a ouvi falar, eu entendi que nessa dinâmica mais profunda e mais sutil ainda, tem as pétalas. E as pétalas é responsável pela formação da mente, que não é pensamento, né? Formação da mente. E é muito interessante, porque a mente carrega a criatividade, a mente carrega o equilíbrio, a mente carrega Então, é bastante interessante o quanto, para fazer essa apresentação para vocês, essa minha apresentação, essa imagem da vida. Quanto eu consegui, nessa imagem, hoje, entender e ter conhecimento dela. Vamos passar ao próximo? Nós vamos ter um filminho, desenvolvimento do bebê. Pode abrir seu áudio, Bé. Vou voltar, que eu tenho que sair do vídeo, tá bom? Espera só um pouquinho. Aí. Pode abrir seu áudio, Vete. Então, essa eu falei, não é? Essas estruturas. Então, esse bebê somos nós, não é?
esse é o desenvolvimento que nós fizemos, essas são as estruturas que nós usamos, nós aperfeiçoamos. Existe todo um conhecimento como esse bebê vai evoluir, como ele andou, como ele gatinhou, não é? Mas toda essa história está em nós. E eu percebo o quanto nós temos a dificuldade de conhecer nossos próprios corpos, de perceber se eles estão se desgastando, né? De sobrecarregar as atividades dos nossos órgãos. E por isso que cuidado ficou na história, no mito, para que ele pudesse cuidar da gente, né? Então, esse solo fértil precisa ser cuidado. E é um exercício diário para que a gente comece cuidando da gente para cuidar do outro. Muitas vezes nas nossas histórias a gente aprende a cuidar do outro e não aprende a cuidar de si. Então, a fábula mostra muito bem por que cuidado teve que ficar, apesar da terra ser fértil. Né? Como somos férteis para algo, como somos férteis para muitas coisas. Então, a qualidade do nosso corpo está, sim, nas nossas mãos. Porque senão a gente vai descansar, as nossas articulações vão deteriorar. E ela começa com coisa muito imperceptível. A energia vital, a energia reiki, os nadis, eles também ficam sobrecarregados. E muito antes que a gente perceba, quando essa estrutura está danificada, recebendo a ação da gravidade, né, porque a gente nasce, ela internamente já tinha aprendido, já estava ali, ajustando. Então, ela conhece muito bem esse corpo. O nosso corpo físico é muito bem conhecido por nós e pela energia que nos contém. A energia é a capacidade de um sistema produzir trabalho, né? Então, mesmo a energia mais sutil, ela está lá presente, produzindo o trabalho dela. E o nosso corpo é energia, é uma massa, né? Que tem energia. Então, formulada pela quantidade de vibração que ela produz e o quanto ela permite que os átomos fiquem conectos, né? E aí a gente essa massa que tem interna vários tipos de formas de energia, a maioria eletromagnética e uma muito sutil não magnética. Pode trocar, por favor. Nós vamos lidar com humanos no nosso trabalho de reikianos, né? Nós lidamos constantemente com os humanos. Então, como que a gente vai ensinar alguém sobre corpo? E aí dá para entender como os bebês sofrem, né? Como as crianças sofrem e como as mães sofrem, como as grávidas sofrem, se a gente mal conhece o nosso corpo. A nossa sociedade, ela desde 1800, quando ela tratava as crianças, 1700 como adultos, ela não entendia muito bem o que era criança e também não entendia muito seus corpos que ficavam muito escondidos numa certa época da evolução da espécie. Porque a espécie nasceu pelada, né, gente? A gente era coberto com pele de animal. E aí a gente foi descobrindo, esse corpo foi ficando encoberto e a gente conhece muito pouco, então muito pouco a gente pode ensinar sobre ele. Porque se eu não conheço meu corpo, se eu mal aprendi no processo educacional todo quem é esse corpo, que ele gera vida, que ele é sutil, que ele tem que ser cuidado,
se eu mal conheço isso, como que eu posso ensinar isso? Se eu não olho para o meu corpo, como que eu vou olhar para o corpo do meu cliente? Que chega lá e aí eu penso que eu tenho que só ouvi-lo, que eu não preciso ouvi-lo, ou que eu só tenho que aplicar o reiki, né? A gente se tornou muito vulnerável pela ignorância, né? Nos tornamos muito vulneráveis por não saber falar não. Então, como que a gente vai estar tomando consciência, né? De que olhar para nós é bem sofrido. Falar que a gente estragou as articulações porque a gente exagerou na dose é bem triste, mas é extremamente necessário, porque a gente vai olhando para a gente e vai poder aprender que talvez não só sou eu, mas ao meu redor muita gente. E se ao meu redor muita gente precisa ser cuidado, muita gente precisa ser acolhido, né? O que nós temos no nosso aprendizado é que o corpo sempre sofre transformações, a gente vê muito isso do bebê para a criança, da criança para o jovem, do jovem para o adulto, do adulto para o velho, mas que no contexto da sutileza, as transformações estão o tempo todo acontecendo. As nossas células o tempo todo estão em transformações, né? A nossa pele mostra muito isso. E a gente tem sensores na pele maravilhosos que nos dão alerta, né? Se eu tenho um calafrio quando alguém senta ao meu lado, é porque eu sou mais expandido do que o meu próprio corpo físico, né? É essa energia sutil, é esse biofóton, é esse campo, né? Que aí a gente já, quando fala da energia, o biocampo é uma energia, mas é uma energia em rede, né? O fóton é uma estrutura pequena e completa, ela é diferente do elétron, né? O elétron, ele precisa, quando está instável, ele dá um salto para buscar um outro. Essa energia ela é mais estável, porque ela não dá esse salto, ela é uma unidade. Então, essas transformações do mundo da sutileza, é a sutileza que o nosso corpo material de barro precisa também. Ele é o primeiro a mostrar limite para nós, ele é o primeiro que a gente consegue palpar, porque pôr a mão na boca, que nem vocês viram o bebê pega o seu próprio cordão umbilical, então a gente vem treinada para percepções dos nossos próprios corpos, né? E trabalhando esses volumes, que ele já trabalha em útero, e a gente adquirindo consciência disso, nós vamos aprendendo a estar nesse planeta de forma tridimensional. E esse aprendizado, ele dá competência para a gente da diversidade que nós somos. Então, é uma conversa com essa estrutura que às vezes a gente abre tanta mão e a gente acha tanta bobagem, ou a gente fica tão encimada no como deixá-lo de uma forma ou de outra e não olha a sua própria forma. Então, a sutileza do reiki, ela traz para essa figura, essa anatomia, essa massa, essa terra moldada, esse corpo anatômico, o quanto a gente pode dar da gente. E aí sim, o reikiano pode estar pronto para cuidar do outro. E é bastante interessante quando a gente vê o nó do cardíaco e a gente vê no nó do coração, porque alguns mestres dizem que o nó do coração, a região dele é a região que a gente expande para os braços, né? Mas é onde a gente tem os primeiros insights dessa energia sutil. E ele conta uma história do Sui, como mestre, que o Sui fala que o desequilíbrio maior que a gente tem é quando a gente começa a desequilibrar na fé. E é óbvio, né? Se a gente tem esse corpo sutil, quando eu, enquanto espécie, enquanto pessoa, me desequilibro na fé,
o meu biofóton, os meus nadis, que os indianos falam, já estão se desequilibrando, porque eu sou uma unidade. E nessa unidade existe a espiritualidade, que é nada mais do que sabermos que estamos num universo que vibra como nós vibramos, que tem uma frequência como nós temos. E a gente, passando a ter essa consciência, a gente vai construindo e registrando nesse corpo a nossa história, que acaba sendo registrada na nossa mente. Então, se eu estou extremamente estressado, eu dissipo todos os biofótons para fora do meu corpo. Se eu sou um grande sábio, ele dissipa muito menos biofótons para fora do seu organismo. E que é essa energia universal, né? Que tem a codificação de tudo o que tem ao nosso redor, enquanto essa energia é sutil. E quando eu estou muito doente, e aí eu falei do Abade, você não dissipa nada de biofóton. Por quê? Porque eles precisam estar regulando o tempo todo todos os chakras, né, que estão vulneráveis da doença. Então, se eu estou com um grande problema no fígado, o chakra que rege tem que estar sendo nutrido pelos biofótons. Então, eu não dissipo nada de biofóton. Então, isso é bastante importante para nós reikianos, saber que para estarmos atuando com reiki, nós temos que estar ajustados, pelo menos até o nível cardíaco. Então, nosso básico, nosso plexo solar, ele tem que estar em equilíbrio. E isso requer de nós aplicações diárias de reiki, 30 minutos, 2 vezes ao dia, porque neste mundo que a gente está, se a gente se desorganiza o tempo todo, a gente acaba desnutrindo, né, energeticamente os nossos chakras. Então, esse é um aprendizado bastante interessante que eu ouvi e queria trazer hoje muito para vocês. O próximo. Então, o corpo é isso que eu falei, né? A gente vai... E aí, não se preocupe, os princípios do Reiki para a gente estar usando, quer dizer, então agora eu vou me preocupar, eu vou ter que me... Não se preocupe, né? O seu corpo, ele precisa só ser cuidado. E o que junta muito Reiki a um fundamento de uma das formações que eu tenho, que é a psicanálise, que é assim, todo mundo quer saber de onde veio essa energia, né? Tá todo mundo estudando a energia suave, né? Essa suave energia que é o Reiki, e tá todo mundo estudando e tá querendo atender lá pensando na energia, e não dá. Por quê? Na psicanálise a gente estuda assim, né? Tem escritores que têm 300 mil livros sobre um tema da capacidade psíquica humana. Se eu entrar para atender meu cliente com tudo isso na cabeça, eu não vou ouvir meu cliente. Eu não vou entender nada. A mesma coisa é o Reiki. Se eu vou lá para chakra 1, chakra 2, chakra 10, chakra... Ai, não, falou isso, falou aquilo outro, ai, é fígado. Não vou entender nada. Eu vou me despir de tudo que eu tenho, eu vou me conectar com essa essência do meu coração, eu vou me conectar com a amorosidade, com a minha grande disposição de estar ali e vou aplicar o Reiki nos chakras, na sequência básica, no tempo necessário, é mínimo 3 minutos, e depende das patologias,
até 20 minutos, num só, mas eu vou estar ali. E estando ali, sem desejo, sem memória, como a gente fala na psicanálise, eu vou poder até sentir o calor, a força, ou seja, o campo. O campo vai estar lá e eu vou poder sentir. De maneira muito interessante, Aristóteles define a alma como a forma do corpo, aquilo que mantém a unidade do organismo no decorrer do seu crescimento. Entretanto, ele nunca ele nunca esquece que as ações são possíveis e que variações surgem continuamente. A verdade para Aristóteles não se encontra num mundo à parte, mas propriamente nas formas das coisas materiais, em suas relações com os nossos pensamentos. Eu deixo essa frase para vocês. Eu agradeço estar falando um pouquinho desse corpo, dessa matéria. Minha eterna gratidão. Só por hoje não me preocupo. Só por hoje agradeço. Só por hoje não me zango. Só por hoje